Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um mestre na minha vida profissional e pessoal também. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com Álvaro Camargo Prado. Boa noite, mestre Álvaro, que prazer enorme em ter o senhor aqui, dividir essa bancada comigo. Boa noite, Luiz. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Você é um amigo que eu conhecia, já temos uns 2, 3 anos de amizade. Fomos apresentados pelo Zanetti, pelo Dr. Rodrigo Zanetti, que é seu amigo de infância. E quero começar parabenizando você pelo evento da semana passada. Eu estive lá. Foi um evento muito bom, discussões de alto nível. Como tem que ser feito mesmo as discussões sobre capital-trabalho, né? Tem que ser alto nível mesmo, porque mexe com muitas famílias, como você me falou, mexe com muita gente, e a gente tem um porto inteiro para vocês fazerem funcionar, né? Porque eu não faço funcionar, eu ensino as pessoas como é que faz funcionar, mas ele tem que funcionar, isso é a sua categoria que faz funcionar, então a gente tem que dar toda a atenção, tem que estar sempre prestando muita atenção como é que isso está sendo feito para que as coisas possam funcionar direitinho. Esse porto não é o maior da América Latina à toa, não é só porque tem costado, porque tem equipamento, nada disso, é porque tem muita gente trabalhando direito para isso acontecer. Obrigado, mestre, obrigado pelo carinho da lembrança, foi um grande evento, mas um evento só se faz com pessoas que querem transferir o conhecimento e pessoas que querem absorver mais o conhecimento, né? Que é o seu caso, que o senhor dispensa comentários aqui, o senhor tem um grande lastro profissional de conhecimento e eu só tenho a agradecer e sempre trocamos ideias, faltou oportunidades, mas é um prazer enorme ter o senhor aqui e dividindo essa bancada e ter também ter o prazer de ter o senhor num evento que eu organizei com todo carinho, que é para uma parte do trabalhador portuário que quase não é ouvido em outros eventos, né? Mas falando aqui, a gente falou de eventos, a gente falou do seu lastro profissional, a gente vai falar de mercado de trabalho. Mas antes de a gente falar de mercado de trabalho, eu sei que o senhor tem vasta experiência na parte de engenharia mecânica. E aí eu queria que o senhor contextualizasse o tempo que o senhor iniciou nessa área para os dias atuais. Se na sua época tinha uma demanda muito forte por engenheiros mecânicos, porque a gente vale lembrar que na década de 60 a gente veio com a industrialização forte, né, no Brasil, e aí eu queria saber se tinha essa demanda também para engenharia mecânica, para a parte de mecânica. Quando eu me formei, em 1980, a demanda era muito alta, porque nós ainda estávamos recebendo muitas indústrias que estavam vindo, muitas multinacionais que estavam vindo para cá, porque a nossa economia estava ainda bastante aquecida. Então, nós tivemos aqui, ainda não tinham vindo todas essas montadoras que tem hoje, mas as montadoras fizeram no ABC um parque industrial fantástico, né? Então, e outra, a gente estava começando a desenvolver equipamentos agrícolas, equipamentos para uma série de coisas. Uma das coisas que me atraiu aqui é que eu cheguei a desenvolver alguma parte de projetos para equipamentos portuários nessa época. Depois, quando eu vim para Santos, eu vi alguns equipamentos portuários desses funcionando, outros já nem existem mais, mas a gente já conhecia
né? Comecei Porto por causa disso. Depois atendi aqui o vizinho do fundo, antiga Cosipa, então vinha direto, pelo menos uma vez por semana. Então, mas a demanda era muito grande por engenheiros mecânicos. Depois essa demanda caiu um pouco, voltou a crescer, cresceu muito começo dos anos 2000, e aí depois da pandemia, hoje a gente tem uma falta de, vamos dizer, interesse dessa geração mais jovem em encarar um curso tão difícil, como você mesmo falou, como você sabe, um curso tão difícil como é o curso de engenharia, né? O curso de engenharia mecânica não é um curso muito fácil, né? Primeiro que é um curso longo, né? Se é um curso diurno, são 5 anos, hoje o noturno também são 5, mas uma das discussões que estão sendo feitas em engenharia é reduzir para 4 anos, né? Porque lá fora, por exemplo, nos países da Europa, 4 anos você já sai trabalhando, né? E depois, se você quiser fazer o 5º ano de especialização, ok. E aqui parece que a gente está começando a discutir esse caminho. Já foi discutido isso, depois se não parou essa discussão e agora voltou, porque nós estamos numa crise, as escolas de engenharia estão sem alunos, né? Então, escolas tradicionais, escolas, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, não formou turma de engenharia, né? De engenharia mecânica esse ano. Então, a gente está com uma crise. E essa crise gera uma falta de gente para trabalhar. E a gente está vivendo já em alguns setores o chamado apagão de mão de obra, né? Setores, primeiro começa com os setores onde as profissões eram de pai para filho. Isso veio vindo até gerações que não querem mais seguir o caminho dos pais. Óbvio, querem fazer outra coisa. Então, essas profissões já estão uma série de problemas para serem repostas, né? Então, cidades grandes como São Paulo já não tem mais uma mão de obra que é fácil de formar, mas que demora um tempo para ser uma mão, vamos dizer, para ter uma produção boa, né? Aprender direitinho o ofício e tal. Isso já está uma questão complicada. O que nós não esperávamos é que esse apagão chegasse tão rápido a outros setores, como o Porto, por exemplo, né? Ou seja, onde a gente não tem, hoje, não é só mão de obra de engenharia, mas onde a gente não tem pessoas para fazerem outros tipos de trabalhos, né? E quando você pega um porto do tamanho do Porto de Santos, e que está em franca expansão, e onde nós estamos discutindo, né, como discutiram lá no seu evento, o que vai ser nos próximos anos, né? E aí a gente fica meio assustado para saber quem é que vai fazer esse porto andar a hora que a gente duplicar, por exemplo, a capacidade de contêineres. Hoje nós temos um terminal aí de grãos que aí vai ser o maior da América Latina, mas ainda está em construção. Quer dizer, eles ainda têm muita gente para contratar e nós não tem mais mão de obra. Então, o que eles fazem é um giro muito grande de mão de obra, só que não tem ninguém entrando. Esse é um problema sério. Quando a gente fala de giro de mão de obra, que o senhor lembrou bem, da década de 80, que a gente teve essa oscilação de mão de obra profissional, o que está impedindo, primeiro, que essas novas gerações sigam a CLT, né? Porque quando você segue uma profissão de pai para filho, automaticamente a minha geração é uma geração que tem durabilidade nos empregos. Se encontra pessoas da minha idade, com 51 anos, há 20, 25 anos na mesma empresa, que é um fato que não acontece, não é tão corriqueiro nas novas gerações. O que impede elas de aderir a esse regime de CLT? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta agora nesse momento é o porquê que a gente não consegue reter essa mão de obra para a questão mecânica, né? Já que a gente está falando de franca expansão do porto, para a questão de mecânicos de equipamentos portuários para a área portuária. Por que a gente não consegue reter? Nós temos... Bom, primeiro tem um aspecto que todos os problemas econômicos que nós tivemos, nós temos uma defasagem salarial muito grande hoje no país.
né? Então, os salários não são mais, se você pegar os salários que eu falei dos anos 80 nas indústrias, não são mais equivalentes, né? Então, um mecânico que ganhava numa indústria X, hoje ele não ganha X fazendo a mesma função. Ele ganha 0,75, 0,8 desse X, né? Então, os salários caíram. Segundo, essas profissões, elas nunca estão, hoje, por exemplo, mostrando para esses jovens o que elas podem dar para eles de interessante. Então, eles acham que existe algumas profissões hoje que dão fama, dão dinheiro, né? E não é bem assim, né? Você tem uma profissão, antigamente uma profissão era para a vida inteira, você está 51 anos, né? Então, uma profissão é para a vida inteira. Você pode mudar hoje? Pode mudar. Hoje ainda a gente tem uma mobilidade muito grande para poder mudar de uma profissão para outra, o que é muito bom. Você quer ascender na sua vida e tal. Agora, fazer essa mudança de um ano em um ano fica meio difícil para o mercado de trabalho absorver, né? Eu não gostei disso aqui, eu vou fazer outra coisa. Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. É uma geração, essa geração que está aí, as duas últimas gerações, ainda não entendem muito bem, eu acredito, a sua função social, né? O que eles são para a sociedade, o que eles têm que ser para a sociedade. Eu sei o que eu sou para a sociedade e você também sabe, né? Então, você está tantos anos trabalhando no Porto, porque você gosta da função que você tem, você desenvolveu, né? Se desenvolveu nessa profissão, você estudou, você aprendeu, você ouviu a pessoa mais velha te ensinando, né? Você mesmo falou no evento lá do Marcílio, não? Marcílio, né? Quanto ele te ensinou e tal. Então, isso hoje não existe mais, né? De eu querer aprender com uma pessoa mais velha, o jovem querer aprender com uma pessoa mais velha. Só corrigindo, não foi o Marcílio, foi a Vera Guimarães Pereira. A Vera Guimarães Pereira, Isso. Então, aí, você quer... hoje eles não querem mais esse aprendizado longo, né? Eu entendo, né? Quando eu dava aula na FEI, que abriu engenharia noturna, eram 6 anos. É muito tempo, 6 anos. Né? Muito tempo. Eu entendo, né, que é difícil, mas aí você tem um objetivo, né? Por exemplo, a engenharia noturna, que tinha aqui no Santa Cecília, tinha, na época áurea dos anos 80, 90, 40 ônibus de pessoas que vinham de fora fazer Santa Cecília aqui, porque essas pessoas trabalhavam o dia inteiro e queriam fazer engenharia para crescer na profissão. Dentro da empresa, gostava da empresa, mas para subir tinha que se qualificar. Hoje, você não consegue transmitir para esse jovem essa importância. Não, o erro não é do jovem. O erro também é nosso, que nós não estamos conseguindo transmitir para eles a importância. Eu dou aula de gestão portuária, você sabe disso, e de logística. Eu tenho alguns alunos aqui na FATEC, no 4º semestre de gestão portuária noturna, que são do campus e que fazem a FATEC e que começaram a trabalhar agora. Muda o comportamento, muda o jeito, muda a afeição, muda o jeito de tratar com a gente, porque é o que eles queriam trabalhar. Né? E aí eles passam a valorizar até mais a escola, porque eles sabem que, se eles aprenderem mais, eles vão crescer mais rápido dentro da empresa. Mas isso você precisa estar lá dentro, né? O problema é que hoje eles não querem, alguns não querem estar lá dentro. Também a gente não deve estar oferecendo tudo o que eles acham que deveriam ter num emprego. Uma das crises principais, não falando só de mecânico, que eu já falei de algumas entrevistas aí, é sobre a falta de motoristas. E não é só o motorista que traz a carga para cá. Está faltando motorista para dentro dos terminais. A crise já chegou nesse ponto. Então, é muito complicado. Agora, nós temos hoje os 3 terminais de contêineres, o terminal de carga geral, os terminais todos de líquidos, os terminais de celulose e os terminais de grãos, com um maquinário que a gente pode dizer que é um maquinário
totalmente online com o que a gente tem lá fora. Então, maquinário moderno, né? Nós estivemos lá juntos visitando a Deep World, nós vimos aquele maquinário moderno. Tá? Então, que nós não devemos nada em termos de máquinas, de configuração de terminal, de distribuição do trabalho para esses terminais que a gente tem lá fora. Só que a gente não está conseguindo acompanhar a formação das pessoas para trabalharem nesse terminal. Hoje a gente tem, por exemplo, a FATEC e outras escolas formam muito bem o pessoal para trabalhar na parte de gestão desse terminal, né? Eu tenho alunos que são operacionais, alunos e ex-alunos que são da área operacional, que foram estudar justamente para isso, para melhorar, né, melhorar a sua condição dentro da empresa. Mas pegar alguém novo hoje e falar, você vai ser mecânico, ele vai olhar para sua cara e falar, não. Não tenho interesse nenhum em ser mecânico. Então, eu acho que o senhor deu exemplos aqui, a gente falou de retenção, de salário. Quando a gente fala do caminhão, a gente tem que tratar as questões ergonômicas, obviamente, do caminhão, que você vai trabalhar muito tempo sentado, né? Ou parte do tempo, né? 6 horas, mas é 6 horas recebendo peso atrás do caminhão, é 6 horas trafegando com o caminhão. E principalmente o que eu percebo no mercado de trabalho é ascender na carreira dentro do terminal. Tem muitos terminais que não há um giro suficiente para aquele cara do caminhão ascender na carreira. Exato. Né? E aí você acaba desestimulando quem está dentro e desestimulando quem está fora querendo entrar. Então há alguns estímulos que tem que serem, eles têm que serem a palavra correta é você dar um choque de realidade, né? Estimular, mas dando um choque de realidade de como está a profissão. E valorização das profissões. Porque com o advento da tecnologia, eu percebo que tem profissões ainda que são duras e que são maçantes, como o próprio operador de portâneo, o próprio operador de RTG, o próprio operador de carreta, que é uma profissão maçante, que elas não estão sendo valorizadas, né? E eu falo de valoração de financeiro. Quanto o profissional se machuca dentro desse equipamento. É que para todo mundo é um equipamento maravilhoso, ergonômico e tal. Lógico, perfeito, isso não tenha dúvidas. Mas há um desgaste do profissional naquele equipamento que também tem que ser levado em consideração e tem que ser colocado na carteira dele, né? Dentro do bolso dele. É essa a visão que eu tenho. E com relação aos jovens, a retenção de talentos, a gente passou um tempo aqui, o senhor falou de cursos de gestão, teve muito jovem que queria somente fazer gestão. Ele não quer fazer a operação. Eu acho que o bom gestor é aquele que passa pela operação. Faz sentido isso que eu estou falando, mestre? Isso aí nós aprendemos assim, né? Verdade. Quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Não, todo mundo chega desse ponto. Você falou de uma coisa aí que eu só fazendo uma parte, da ergonomia dos equipamentos. Para mim não existe nada mais crítico em termos ergonômicos do que o Portainer, o STS. Né? Não é à toa que é o maior salário operacional do Porto. Eu tive já alunos operadores, eu tinha aluno que saía do terminal e vinha para a aula direto e vinha com a cinta, e saía da minha aula e ia para a academia. Ele falava, professor, eu quero trabalhar no mínimo mais 10 anos, mas para isso eu preciso me cuidar, que senão eu não vou aguentar. Então a gente sabe que são equipamentos com ergonomia complicada, né? A gente sabe disso, a posição em que o operador trabalha é muito ruim. Não que não exista alternativa, existe. Só que, por exemplo, ponte rolante, tem algumas pontes rolantes que têm uma alternativa, só que é uma alternativa cara e que você não vai ver isso tão cedo em Portainer. É mais fácil hoje, como nós estamos vendo, automatizar, tirar o homem de lá de dentro, do que melhorar a condição de trabalho dele. Né? Então, esse é uma coisa. Agora, quando a gente pega... nós temos formação de mecânico. Né? Eu andei esse mês de julho, eu visitei acho que uns 8 terminais, né? Para montar esse curso que a gente está montando
do Senep. E uma das coisas que eu constatei, né, que eu conversando com os líderes de manutenção, tudo, é que o menino entra lá para trabalhar, no quarto, quinto dia ele vai embora. Porque ele não foi preparado, isso é um problema, ele não foi preparado para trabalhar no porto, ele foi preparado para ser mecânico. Mas ele não foi preparado para ser mecânico, trabalhar num ambiente hostil como é o ambiente portuário. Porque ele é um ambiente hostil. É muito diferente de você trabalhar na manutenção de uma indústria em que você tem a hora marcada para fazer a manutenção da máquina, aí levanta os 4, vão lá, fazem tudo bonitinho, fecha tudo, tem tudo, né? Tudo bonito, não vai cair nada em cima dele e tal, segurança total. Muito bem. Você chega no porto, onde você vai trabalhar, não tem nem parede. O equipamento não está fechado na parede. Aí venta em você, chove em você, né? Cai coisas em você. Né? Então, começa um aspecto de... para quem nunca trabalhou e que foi treinado para trabalhar dentro de uma indústria, dá uma insegurança muito grande. Eu vou morrer aqui. Né? Muito difícil trabalhar com isso. Então, assusta um pouco. Essa é uma das coisas que eu percebi conversando com o pessoal todo de manutenção. Hoje a gente tem aqui nos terminais números impressionantes de quantidade de pessoas que trabalham nas manutenções. Tem terminal aqui que tem mais gente trabalhando na manutenção do que nos anos 80 tinha o Volkswagen. Por quê? Porque é muito trabalho. E é o coração do sistema. E é um trabalho pesado. É um trabalho sistema. difícil. Ah, vou desmontar a máquina. Que vai desmontar? Não vai desmontar. Você para tirar 8 parafusos de um spreader, você vai demorar 3 horas. Se tiver tudo bem preso lá, você vai demorar 3 horas. Vai ter que encher de óleo, vai ter que apoiar. Você não vai conseguir, vai ter que pegar outra ferramenta. Não é assim tão simples como desmontar uma máquina industrial que você desmonta a cada 6 meses para fazer uma preventiva. Né? Então, é muito difícil. Né? Precisa muita vivência. Então, você pegar quem está chegando agora sem experiência nenhuma e não mostrar isso para ele, é um dos problemas que a gente detectou, porque as pessoas não ficam. Né? Então, você precisa mostrar para ele, ó, que você vai trabalhar é isto aqui, é esta realidade. Choveu em você, você vai trabalhar do mesmo jeito. Né? Você não está enxergando por causa da neblina, você vai trabalhar do mesmo jeito. Né? Então, isso tudo é muito difícil hoje para uma geração que não está preparada para isso, né? Que não foi preparada para isso. Eu acho que a minha geração, depois a sua, era mais difícil a sobrevivência, né? Então a gente tinha que encarar mesmo. É verdade. Vai, encara e faz. Hoje, se ele souber que ele tem uma possibilidade de não fazer, ele não vai fazer. Né? Ele não vai encarar. Ele vai falar, daqui a 1 ano eu volto. E vai fazer outra coisa. Eu vou estudar mais um pouco. Tá? Né? Então, eu acho que esses aspectos, né? Eu acho que nós, como eu já falei, nós não conseguimos mostrar para essas novas gerações o quanto o trabalho é importante e o quanto eles são importantes para a sociedade estando trabalhando. Né? Quanto eles vão fazer a diferença, né, para a cidade, para o lugar onde eles moram, tudo, trabalhando, fazendo o que gosta. A gente demora um pouco para gostar da profissão quando a gente entra sem saber nada. Né? Então, até a gente acostumar, tá, e falar, eu gosto disso aqui. Né? Demora um pouco. E muitas vezes, né, na sua idade, na minha idade, a gente não tinha essa escolha. Você vai lá e vai fazer. É isso aqui que tem para você. Você vai se encaixando. Né? Hoje é mais difícil para a moçada fazer isso. Muito mais difícil. Eles acham que tem um lugar esperando por ele, tem, né, que vai ter um conforto. Tal. Não é assim. Né? Algumas profissões, profissão portuária, é uma profissão exigente. Também, mestre, ela é exigente porque o equipamento ele não pode parar. Porque você tem um round trip do navio. Exato. E esse navio não pode atrasar.
Você tem acionistas vorazes por dinheiro que É. querem colocar dinheiro no bolso, principalmente terminal de container, né? Que é reloginho. Então, eu acho que o senhor falou de hostilidade, eu acho que é justamente isso. Aquela cobrança intensa para que você devolva o equipamento numa qualidade boa para poder ou quer armazenando o container ou quer embarcando ou descarregando o container. Então, É. disponibilizar esse equipamento para movimentar. E, diga-se de passagem, o senhor falou de manutenção preventiva, me veio o tempo, eu trabalhei na Carbocloro, você tem paradas de manutenção, parada de fábrica total, né? E aí, né, e é planejado. Então, no caso do porto, lógico, você tem algumas paradas que vão ser planejadas, mas a maioria delas é preditiva, ela não é preventiva. Então, o tempo todo a máquina está em giro, alta rotatividade de máquina dentro do próprio processo da estivagem do container. Um dos seus convidados na sexta-feira falou que durante a pandemia só o porto não parou. O porto não pode parar, né? Então é muito difícil mesmo, né? Então, eu acho que o terminal de container, quando ele é um terminal muito bem estabelecido, como por exemplo, hoje a gente tem um terminal aqui que tem 10 portainers, tem 30 e poucos RTGs, né? Tem equipamento para chuchu, então dá para você fazer um planejamento. Agora, quando você pega um terminal de grãos, é linha contínua. Só tem uma interrupção, que é quando aquele grão chegou, fez tombador, do tombador foi para o armazém, depois vai esperar para o armazém quando for embarcado. Quando ele vai sair do armazém para embarcar, aí é um processo contínuo. E são 5 etapas. Nada pode dar errado. Qualquer uma coisa que der errado ali, para tudo. Então você tem o carregador, as esteiras, a balança, a bica, tudo isso tem que funcionar direitinho, né? E se não funcionar? Então aí você não embarca, paga a multa, né? Perde o dinheiro, né? Toma um prejuízo. Então, tudo isso a gente sabe que é muito difícil. E o que a gente tem hoje, que você falou de preditiva, os portos de alta performance no mundo inteiro hoje trabalham principalmente com preditivo, nem com preventiva tanto assim, porque a preditiva hoje, ela está tão, vamos dizer, você já tem algoritmos, já tem tudo de uma forma que ela te avisa, olha, você precisa fazer isso, você tem 4 dias para fazer isso, então você consegue planejar isso, vai lá e faz nesses 4 dias, porque senão a máquina vai parar daqui a 15 dias, então você consegue, né? Então, os portos de alta performance hoje estão trabalhando assim. Quando a gente fala do terminal de container, o problema do terminal de container é o que a gente chama de ocupação, né? Quando eu comecei a dar aula aqui, um pouco depois, quando abriu a BTP, a ocupação da BTP no início era a mesma que era da Santos Brasil, 70%. Hoje eles trabalham com 85% para cima. Nós já tivemos aqui épocas deles trabalharem com 90 e pouco de ocupação. Isso quer dizer o quê? Não posso errar. Se eu errar, eu perdi dinheiro, então não pode parar de jeito nenhum. Não pode parar. Né? Então eu preciso que a minha equipe esteja completamente ligada o tempo todo para fazer isso andar. Né? Então tem uma questão toda de gestão de pessoal, gestão de ferramental, gestão de recursos todos, gestão de fluido de lubrificação. Então eu preciso ter uma pessoa ou uma equipe dentro de um terminal que trabalhe só com isso. Por quê? Faltou lubrificar aquilo lá, vai parar. Parou por falta de lubrificação, alguém vai perder a cabeça. Né? Por quê? Então eu tenho que ter uma equipe que, para cada coisa tem que ter uma equipe funcionando, isso tem que trabalhar coeso, junto, conversar o dia todo. Isso eu vi muito nas manutenções que eu visitei. Tá, muito orquestrado, muito, né? Orquestrado. Vi muita comunicação entre eles e comunicação eficaz. Quando o senhor falou
por exemplo, do mecânico que tem que injetar fluido? Hoje, quais são as áreas mecânicas que carecem desses profissionais? Porque a gente tem a parte de elétrica, a gente tem a parte hidráulica, a gente tem a própria parte da mecânica propriamente dita. Quais são as áreas que estão mais carentes desses profissionais? Vamos separar aqui, quando você pega no terminal de contêineres, os equipamentos são equipamentos móveis, todos eles motorizados. Alguns deles já com motores elétricos, né, já nesse viés de descarbonização, mas alguns ainda com motores a combustão. E não adianta, motor a combustão tem vida ali, certo? Então, se você não lubrificar, se você não fizer as coisas, você vai tirando a vida dele. Quando ele para, os terminais, a maioria, não tem condição de fazer o que tem que fazer. Quando muito, você consegue desmontar e talvez mandar uma parte para um terceiro. Para retífica. Né? Para uma retífica. Né? Então, isso é muito complicado. Então, esse é uma mão de obra que não tem aqui. Né? Tem a DPOR está querendo montar alguma coisa, avançar um pouco no trabalho em motores da combustão. Hoje já estão bem, já tem muita coisa, eles conseguem desmontar bastante coisa, trocar muita peça e tal. Então, eles já estão... Mas é um trabalho complicado. Aí você muda para o outro terminal, que é o terminal de grãos, não tem máquina móvel, mas eles têm compressores, aí eles têm os roletes que trabalham diuturnamente, num regime de trabalho absurdo. Se você não lubrificar, você põe fogo na esteira. Né? Se você não fizer... Certo. Não é só nem lubrificar, a própria limpeza. A própria limpeza, né? Você... Então, você tem que estar muito atento. O que a gente... uma das coisas que é interessante é que, como nossos equipamentos hoje são modernos, a maioria é moderna, nós temos equipamentos já muito bons em termos de facilidade de manutenção. As esteiras transportadoras hoje, as enclausuradas, você tem acesso ao rolete, você tira uma peça ali, você vê como é que o rolete está trabalhando, você vê o conjunto, o rolamento, você vê se está tudo certo. Então, se você fizer a inspeção a cada uma semana e tal, está perfeito. Né? Controle de temperatura dos roletes. Controle de temperatura dos roletes. Então, você tem muitos sensores hoje dentro de uma esteira dessa para fazer isso funcionar. Só que aí você tem outros problemas, né? Que a esteira enclausurada pode acontecer daquele produto gerar um gás, aumentar a pressão lá dentro e explodir. Né? O que não acontece na esteira aberta, mas na esteira aberta o produto cai no rolete, cai no rolamento, pega fogo. Então, problema sempre vai ter, só que você precisa quantificar isso e ver como é que você lida com isso. Esse é um problema novo que os terminais descobriram agora, que na esteira enclausurada existe a possibilidade de explosão, muito mais do que tinha na esteira aberta. Mas qual gás seria gerado? Eu sei que as foligens da soja e do milho e do próprio trigo, elas são perigosas, né? Tudo que tem carbono, né? Então, elas são perigosas ao ponto de estarem muito enclausuradas, elas terem que expandir, explodir, ou então entrar num ponto de fulgor, né? O Senai já tem um equipamento, um curso para isso e tal, né? Já ouviu essa reclamação, essa demanda, né, dos terminais, então já tem como explicar, ensinar isso, tal, como é que você vê. E também tem todos os sensores, tudo. Então, agora, o que a gente tem, além de tudo, né, os problemas que são ocasionados por outros tipos de eventos, né? Nós tivemos, semana retrasada, nós paramos o porto por causa da ressaca. Semana passada, por causa da chuva. Esses eventos ninguém controla. Né? E você está com o equipamento trabalhando e, de repente, você tem que jogar tudo aquilo que estava naquele equipamento fora porque estragou. Né? Então, essas coisas, esse, por exemplo, é o que a autoridade portuária hoje criou essas bolsas, né, de fomento para o pessoal estudar esse tipo de coisa. Né? Como é que eu posso evitar, né, essa questão? Como é que eu posso fazer a minha previsão de chuva melhor?
a previsão de neblina melhor para poder fazer a parada correta, não trabalhar em risco. Não é só o risco do equipamento, é o risco do operador. Né? Primeiro é o risco da operação, né? Primeiro é o risco do operador, depois é o risco do equipamento. Mas a gente tem muita falta, né, desse pessoal. Eu acho que eu senti aí dos terminais, tanto é que eles pediram, né, via SOPESP para o Senep montar esse curso, né, que era para ser mecânico elétrico. Aí eles mesmos pediram para fazer primeiro um piloto de mecânico, depois fazer elétrico, né? Porque hoje o problema deles maior é a falta de mecânico mesmo. Agora, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Eu vejo que a legislação do Senai ela é de 1945. E o Senai tem um histórico, né, bojudo dentro da área de metalurgia, de mecânica, de elétrica, de instrumentação. Mesmo tendo essa escola durante anos aqui, não supriu essa demanda para mecânicos de manutenção na área portuária, mestre Álvaro? Não, porque não existe um curso para isso, de mecânico que vai trabalhar na área portuária. Ele é mecânico. Ele é mecânico, ele forma mecânico. Olha. Mas às vezes a facilidade de adaptação, né, por ser mecânico, não, lógico, você não tem, você tem a questão de aprender fazendo e fazendo aprendendo, que é no caso dos terminais, né? Porque um vai passando a bola para o outro e vai ensinando, porque o cara já tem uma noção de mecânica já apurada, isso, né, isso. das coisas todas. Ele só vai incrementar dentro do currículo dele profissional a questão de mecânica nos equipamentos. Eu vou te dar um exemplo que não é porto, mas é uma outra atividade complicada que é mineração. Tá. Eu fui 2 vezes visitar a mineração Rio do Norte. E eu tenho um amigo que trabalhava lá. E a minha especialidade na indústria é equipamento hidráulico. E um dia eu estava lá e o equipamento, um equipamento parou por problema no hidráulico. Eu estava lá, ele me chamou, falou, vem dar uma olhada aqui, né? Eu fui dar uma olhada. Tá. E aí tinha que desmontar um componente. Aí bom, eu trabalhei na indústria, eu aprendi a montar, desmontar, eu dei aula, dei curso disso e tal. Aí vamos desmontar. Primeiro, não tem lugar certo para desmontar. Não tem uma oficina. Um espaço físico. Não tem uma oficina, né? Então você tem que se virar com aquilo que tem. Tá, então o espaço Aí físico. a hora que você abre o equipamento, aí eu, né, com toda a experiência que eu tinha, nunca tinha visto aquilo, o que tinha dentro, né? O que é barro e bauxita, eu nunca vi, porque eu só trabalhei dentro da indústria, então o que a gente via era pó de ferro, limalha, alguma coisa que caiu, né? Tá. Mas aí você abriu, o que tem? Barro, terra e bauxita, quer dizer, imagina que eu ia imaginar, né, que um dia eu ia abrir um equipamento e ia ver aquilo lá, e eu tinha experiência naquilo. Então aí você começa a entender que tem diferenças, né, e que você não treinou o cara para isso, você treinou ele para ser mecânico, agora o resto ele vai aprender no lugar. Só que a mineração dá tempo do cara fazer isso. Tem tempo. O porto não tem. Ninguém tem tempo para ensinar o ofício seu no porto durante o tempo que você está lá trabalhando. Você tem que entrar um pouco mais bem preparado. E é isso que não está acontecendo. Né? O preparo está sendo mínimo. Né? Então, essa é uma das grandes dificuldades. Né? Agora, é complicado você... e aí a gente abriu aquele equipamento e não era ali. Aí eu fui ver que era um outro equipamento que estava com problema, que era muito mais simples de arrumar e tal. Então, tudo bem. Agora, o cara tinha uma oficina, né, um estoque gigante e tal, que custa muito dinheiro. Ninguém vai ter um estoque você não vai ter um portainer nem estoque desmontado. Isso custa uma fortuna. Né? Então, o que eu tenho ali para fazer uma substituição urgente? Hoje é o fabricante do equipamento que te dá uma lista, né? A gente aprendeu isso com o tempo, do que pode dar ruim no primeiro ano de trabalho. Então, você tem uma lista. Aí você opta o que você vai ter no seu estoque. Né? Ele te diz tudo que é possível de dar errado e o que vai demorar, por exemplo, mais tempo para arrumar.
Que tem um desgaste primário. Né? Exato. Se você tiver aquele equipamento em casa, é mais fácil. Você vai lá, troca, põe para funcionar e acabou. Mas isso, hoje a gente tem um dos principais fornecedores de equipamento do Porto, está do outro lado do mundo. Aí Foi 12 horas de aí fazendo um recorte para o senhor, eles até estiveram aqui o ano passado, e eles fizeram um comentário que é o seguinte: eles têm um centro de distribuição no Panamá, e aí através desse centro de distribuição ele consegue fornecer insumos e logisticamente ficar viável porque ele está bem no meio das Américas, né? Então ele está uma distância mais próxima do Brasil e de todos os países aqui da América do Sul e da América do Norte também, que eles têm equipamentos lá nos Estados Unidos e México. Agora, quando você pega um equipamento deles, por exemplo, que é novo, no caso dos RTGs novos da Santos Brasil, eles estão lá ainda trabalhando. Já está funcionando, tudo, mas eles estão acompanhando ainda. Eu não sei de como é que foi o contrato, mas eles têm que acompanhar um tempo, porque senão, se der ruim, o que você vai fazer? Também tem a questão deles estarem acompanhando, mestre, porque eles estão fazendo a operação por acesso remoto, né? Isso. Então, esse é um próximo Next Pass, né? Exatamente. Next Step, né? No caso. Aquilo que nós vimos lá na Deep World, né? É um trabalho remoto. Então, você tem que acompanhar até aquilo dar certo, funcionar, ficar totalmente absorvido pelo operador. Né? Aquilo que você falou, que você não gosta porque o manete não treme. Mas você, com o tempo, você vai entender como é que se ele estivesse tremendo na sua mão. Você vai ver, né, o que é, né? Você vai criar a sua forma de entender isso. Mas isso demora. Né? Isso demora. Então, essa falta hoje que a gente tem aqui de pessoal para trabalhar, como eu disse, tem o problema do turnover, né, do giro, né, porque chega um terminal novo. É o que eu falei para o pessoal dos terminais de contêiner. E daqui a 3 anos, quando inaugurar o STS-10, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar um olhando para a cara do outro, porque vai todo mundo embora. Né? Ah, sim, aconteceu isso. Esse êxodo, né? Acontece um êxodo, né? Um êxodo. Quando vem um novo terminal, exato, né, mestre? Exato. Quando veio a BTP, o que aconteceu? Onde é que eles iam pegar a gente para trabalhar? Nos 2 que existiam. Né? Então, acabou. Lógico, ele chega com uma proposta melhor. Você está vendo... E outra coisa, né? Você está vendo uma possibilidade de crescimento profissional. Né? Eu vou para uma empresa diferente. Tal, né? Então, ninguém pode tirar isso de você. Né? Então, você pode... Se você acha que é melhor para você, você vai mudar. Às vezes não é tanto a questão salarial, né? Às vezes é um pouco mais de facilidade para trabalhar, ou você tem uma turma de amigos seus que está na outra empresa e você ficou nessa. Tem muito fator que a gente leva em consideração, né? Para você mudar de empresa. Não é só o salário. Lógico que o salário é muito importante, né? Para a sobrevivência da gente. Mas tem outras coisas também, né? Tem o bem-estar, tem a questão social, tudo, né? Hoje a gente tem uma coisa que eu vejo aqui, esses grandes terminais, todos com programas sociais muito positivos, né? Não só para os seus funcionários, mas como aquelas pessoas que moravam no entorno e que viviam ali de pesca, tal, e que a comunidade continua ali. Então, isso a gente tem de bom, né? Essas empresas estão investindo nisso aí. Agora, um outro aspecto que é muito engraçado é que hoje a gente tem esses 3 grandes terminais de contêiner, nenhum deles é de empresa brasileira, certo? Sim. A Santos Brasil agora é da... E cada um administra de um jeito, não é tudo igual. Tá. Então, a própria manutenção são pensamentos diferentes, né? Não é que todos pensam do mesmo jeito, né? Então, o que é isso? É a cultura da empresa lá fora. E quando chega aqui tem que ser adaptada. Só que a gente tem essas empresas, tanto o BTP quanto o Deep World, é pouco tempo. 12 anos não é uma geração de trabalhador.
Uma geração de trabalhador é 30 anos. Uma geração de trabalhador? Uma geração de trabalhador é 30 anos. Você não aposenta com 30 anos de trabalho? 30 anos de trabalho, entre 30 então, e 35. A cultura não está formada. Você não pode dizer que você tem uma cultura formada. Tá. E como é que você transfere essa cultura para quem está chegando se ela não está formada? E se você tem um giro muito grande, como é que você transfere a cultura se você entrou naquela empresa faz 2 anos, antes você estava numa outra, ficou 2 anos, outro não. Qual cultura de empresa que você tem? Nenhuma. Você tem a sua cultura dentro do ambiente de trabalho, mas você não tem a cultura da empresa. Não dá tempo de formar. Fora isso, o fator de gerações, né? Sim. Geração é a cada 10 anos, não é isso? Isso, perfeito. YZ, aí agora XYZ, né? Aí cada vez mais difícil. Mais difícil, né? Porque hoje essa facilidade, né? O que eu vou fazer no Porto? Ele abre, se ele quiser, ele abre. Ele fala, vou fazer, quero fazer isso aqui. Só que aquilo lá não está disponível para ele fazer. O que tem é outra coisa, né? Então, mas hoje a gente tem muito mais acesso, né? A como é, e não usa tanto essa ferramenta para descobrir como é. Vai tentar descobrir ali na hora. Mas eu acho que a gente está agora num momento, né, que tem que pensar muito nessa expansão do Porto, o que vai ser esse problema de mão de obra daqui a 3 anos, 4 anos, se não for feito nada agora. Por isso, esse pedido, essa demanda dos terminais é tão importante, porque eles se juntaram e mostraram essa dificuldade de não ter gente para trabalhar. E uma curiosidade, mestre Álvaro, qual a quantidade de profissionais que o senhor vai abarcar nesse curso? A quem é endereçado, né? Para quem, né? E também porque é sempre bom o operador ir e fazer um curso desse. Bom, porque o que acontece? Muitas das vezes o operador faz coisas do arco da velha e não imagina que ele vai ser prejudicado lá na frente, né? Então também há essa probabilidade para quem que serve o curso, quantas vagas vão estar disponíveis e principalmente quando que vai inaugurar. O curso é aberto. Vou responder nessa pergunta uma observação que você fez antes. Eu sou operador de gate no terminal e eu quero subir. Posso fazer o curso? Pode. Isso é uma das coisas que os terminais pensaram. Por quê? Voltamos à cultura. O cara está lá 5, 6 anos, ele já sabe como funciona. Para ele é mais fácil, porque ele já sabe o que é porto. Então, eu só preciso ensinar uma coisa nova para ele. Então, isso aí é ótimo, né? Ou seja, uma mobilidade, né, dentro da empresa. Como o curso é aberto, né, para quem quiser, é gratuito. Inicialmente está se pensando em 60 vagas, né? E vai começar em outubro. Então, esse mês de setembro agora vai ser abrir inscrição, essas coisas todas. Aí a ideia é começar em outubro. Então, nós estamos montando, passamos desde abril, a gente está em cima disso, né? Que o Senep convidou a gente. E a gente está montando, agora está na parte final. Já apresentamos para o pessoal técnico, né? Para o pessoal dos RH, já apresentamos como é que vai ser, isso foi sendo lapidado, mudado. Todos os terminais, o pessoal técnico dos terminais deu sugestões, a gente foi acertando e tal. Vai ser uma novidade muito grande, não em Santos, vai ser uma novidade grande no Brasil. Porque eu sei que quem tem alguma coisa parecida, mas não exatamente, é a Vale, lá em Ponta da Madeira. Tá. Eles têm um treinamento próprio. Da escola da Vale, né? Então, você entra lá, você vai aprender alguma coisa para fazer lá dentro do Porto de Ponta da Madeira. Mas é um terminal privado, gigante, né? Não é como aqui, a gente tem 50 um do lado do outro, né? Cada um fazendo uma coisa. Né? Terminal, até tem terminal aqui que um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, né? Volta a fazer aquela coisa. Tem dia que chove,
fecha esse navio que não dá para carregar, põe o de suco aqui, a gente carrega, amanhã a gente volta no de grão, a hora que parar a chuva, né? Essas coisas que a gente sabe que Santos é uma loucura, né? Então, é uma diversidade maior, né? Então, mas a ideia, né, como ele é de ser um curso aberto, é essa, que todo mundo, mesmo quem já está trabalhando no terminal, possa fazer para aprender alguma coisa nova, né? Então, a gente está... Essa é a ideia geral do curso, né? Quando a gente fala, mestre, o senhor falou aqui da ideia geral de 60 vagas, a questão da comunidade é muito importante também ser abarcada, né? Tem muitas pessoas também, não só o cara do gate que já está familiarizado, mas tem muitas pessoas buscando uma carreira, buscando uma direção, mas que não tiveram oportunidades. E assim, já colocando no mesmo balaio da pergunta, a questão de equidade de gênero das mulheres, né? Como estão nessa área a questão das mulheres? Foi levantado essa questão de ter mais mulheres no setor de manutenção? Porque eu vejo que o setor de manutenção é um setor predominantemente masculino, né? Igual o setor portuário, que está tendo um equilíbrio está tendo um equilíbrio entre homem e mulher, mas no setor de manutenção você vê que tem muitos homens trabalhando. Como é que vão trabalhar também as questões das mulheres e as questões sociais de quem não é tão abastado para poder fazer um curso dessa envergadura, mestre? Bom, aí sendo gratuito já é, né, uma facilidade aí. Agora, em relação, as mulheres serão bem-vindas, né? Lógico, né? A gente fala que o trabalho é pesado no porto, é um trabalho pesado, mas não é impossível de ser feito por mulheres. Né? A gente pode colocar as mulheres para trabalhar em manutenção tranquilamente, né? Tem coisas que não são assim tão exigidas, né? A gente tem muito maquinário para fazer a parte pesada, né? Tá certo? Então, não vejo tanto problema em relação a mulheres participarem do curso. Inclusive, como isso foi muito levantado lá no evento, eu conversei com o Caio lá, falei, tá vendo, nós temos que ter mulheres no curso, vamos ver se elas vão vir, né? Nós vamos abrir, vamos ver se elas vão vir, mas são bem-vindas, lógico, porque não existe, hoje não existe, mas a mulher não pode fazer isso, não, de jeito nenhum. Depois de que, acho que faz uns 6 anos, teve aquela equipe de amarrador de navio que era só de mulheres, trabalho pesado é aquilo ali, bicho. E perigoso, você sabe disso. Sim. Né? Então, acabou. Esse negócio de, não, é pesado. Não é nada. Né? Numa das visitas que eu fiz aí na Santos Brasil e tal, você passa os tractors, tem vários tractors hoje já dirigidos por mulheres e tal. Então, elas estão lá, quer dizer. Então, se elas quiserem, né, não tem nenhum problema, né, de fazer. É óbvio que aí depende, né, da empresa se vai contratar ou não. O que as empresas que estiveram lá nessas reuniões falaram é que não é a garantia de emprego para ninguém, mas fica muito mais fácil de contratar quem faz um curso desse de quem não tem preparação nenhuma. E aí teve um comentário lá do pessoal da prefeitura que tem 2 vagas de manutenção abertas em 2 terminais há meses e não aparece ninguém qualificado. Você vê que coisa complicada. A questão, vamos falar de questões de oportunidades. Eu vou remontar o meu tempo que eu era ousadia e alegria, né? A gente colocava no currículo, você datilógrafa, você tem datilografia? Tenho. Catação de milho. Você sabe trabalhar com máquina elétrica? Sei. Ia. E aí chegava lá, é o seguinte, eu não vou mentir para o senhor, eu coloquei no currículo, mas eu estou precisando do emprego. Isso não cabe mais. Não é possível. Não é possível mais. Não. Mas não seria louvável, né? Pelo menos aproveitar uma pequena parte e aproveitar essa centelha que o cara tem de disposição, que a mulher tem de disposição,
para poder Isso trabalhar, sim. porque na minha época funcionava desse jeito. E aí a gente acabava conseguindo emprego, tinha muito emprego, a gente acabava conseguindo, acabava aprendendo no emprego, ascendendo na carreira, né? E aprendendo, fazendo e aprendendo. Tá, Hoje mas a gente não tem mais esse tempo, é isso? se hoje você tem a centelha e tem uma capacitação disponível, fica mais fácil, né? Só a centelha hoje ninguém te contrata mais. Mas se você tem um mínimo de o que a gente quer é uma capacitação mínima para a pessoa poder se desenvolver lá dentro, para ela não chegar totalmente crua, né? Para ela conseguir acompanhar o desenvolvimento, né? Montar uma carreira na área, né? Então, eu vejo como uma oportunidade muito grande, né? Para quem tem essa chama acesa e quer fazer um curso rápido, né? São 6 meses. Quer dizer, então, e é assim, são os terminais que precisam, não é que eles querem, eles precisam. Então, eles estão investindo nisso, né? É um curso piloto. Se der certo, aí sim ele vai virar um curso perene aqui, né? Já tem conversas com instituições para fazer isso virar um curso, para sempre que vai ter e tal. Se ele der certo, vai vir o curso de elétrica, né? Então, porque precisa, né? Quando a gente ouve Elétrica fora, e eletromecânica. elétrica e eletromecânica, como a gente ouve lá fora, Universidade do Porto, em Rotterdam, não sei o que lá, nós estamos muito atrasados. Né? A gente discute direto que o Senep é o embrião da Universidade do Porto, né? Mas parece que ainda tem falta alguém entender isso. Parece que esse entendimento está começando a surgir, né? Porque a gente precisa formar essa mão de obra aqui dentro. Não podemos mais. E os outros portos? Onde é que eles vão buscar? Você sabe muito bem que lá no Arco Norte, você não tem uma escola para preparar essas pessoas. Não tem nada. Quantos e quantos amigos teus não foram para lá quando começou esse negócio do grão? Tá? Eu tenho um aluno que foi embora. Verdade. Foi trabalhar lá, ficou 2 anos, depois voltou, agora dirige empilhadeira aqui no Bracel. Mas foi embora. Pessoa, vou trancar 2 anos que eu vou embora para lá. Por quê? Porque não tem. Na operação, não tem. Né? Tem muita coisa para fazer. Né? Então, o Porto não pode mais delegar a formação de mão de obra assim. Forma para mim. Não, forma comigo. Né? Como a indústria fez, que você falou do Senai, como a indústria fez nos anos 60, 70 e 80. É a época da Senai, industrialização, né? forma comigo. Né? Não é forma para mim. Né? A Cosipa tinha um Senai lá dentro. Você vê, o rapaz falou lá no seu evento. Né? Então, essas coisas que nós vimos e que hoje não existem mais. Então, precisa voltar. Preciso formar você, vem cá na minha casa, vou te ensinar aqui na minha casa. Né? Então, isso aí é importante. Nós abandonamos essa sistemática, né? Por questões econômicas, é lógico, né? Mas hoje estamos sentindo a falta. Esse é o problema, né? A conta vem. E agora quem paga a conta são as próprias empresas que têm que pagar essa conta, né? E como é que você faz agora? Ninguém vai sair assim, né? Vai sair formado, né? Formado. Hora pra Vai outra. dar uma noção razoável do que ele vai fazer, né? Então, muita coisa a gente tem que ensinar. É verdade, né? A gente viu algumas transições e aí para fechar, para a gente coroar com chave de ouro, né? Com o seu conhecimento, o fato da gente ter melhorado as condições do equipamento, o senhor falou de manutenção através de algoritmo, o fato da gente ter um trabalho híbrido também por acesso remoto e tripulado no equipamento quando há uma dificuldade, isso facilita com que as pessoas venham para o setor de manutenção mecânica? Hoje, quando você evolui a tecnologia do equipamento, uma das coisas que a gente viu aí nos últimos 20 anos, né, é que uma dessas evoluções
é deixar o equipamento mais fácil de fazer manutenção. Deve ter tido carro lá atrás, precisa trocar a bomba d'água. É 2 dias de mecânico para trocar a bomba d'água, porque o cara tem que abrir o motor, levantar o carro. Tá. Tem um atalho, né, para poder chegar. E hoje, a bomba d'água está lá de fora, o cara solta 4 parafusos, ele tira e põe a outra, 1 hora. Né? Então, isso não isso foi pensado há muito tempo, né? Como é que a gente facilita, isso chama-se manutenabilidade, é facilitar a manutenção. Então, esses equipamentos mais modernos, todos já têm no seu projeto isso de uma forma ou de outra. Então, para facilitar acesso ao que você tem que verificar ou trocar, né? Tem coisas que são dificílimas. Quando o portender sobe o bico lá, que você tem que fazer a manutenção lá em cima, porque está 100 metros de altura, né? Tá certo? Então, aí é complicado. Mas o que o que pode parar mais vezes, hoje é mais fácil de ser reparado, já no projeto. Então, isso aqui tem que trocar, por exemplo, tem peça que eu tenho que trocar a cada 5.000 horas. Essa peça não pode estar escondida. O cara tem que subir 200 escadas, tem que estar aqui na minha cara. Porque a cada 5.000 horas eu vou lá e troco e acabou. E eu paro a máquina na hora do almoço, eu vou lá e tchum, numa janela de atracação, eu troco aquilo lá. Né? Então, isso facilita muito o trabalho. Quando você pega uma máquina antiga, né, ela não tem nada disso. Ela é muito mais pesada, ela é muito mais difícil. Hoje, essas máquinas, a gente fala que as máquinas todas aqui são pesadas, mas também nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000, uma das coisas que a gente trabalhou em engenharia foi redução do consumo de combustível. Então, como é isso? Eu vou tirar peso da máquina, um peso daquilo que não faz nada. Tá. Então, eu vou reduzir o peso para gastar menos combustível. Então, as máquinas ficaram mais leves. Que é o que aconteceu com a indústria automobilística. Perfeito. Tudo isso nasceu no automobilístico. Na indústria automobilística. Tudo isso nasceu no automobilística, mas aí as outras indústrias pegaram. Então, você não tem mais aquela dificuldade para desmontar uma carcaça de um redutor, por exemplo, que você precisa de 10 pessoas e 2 dias. Hoje você tem que fazer aquilo em 4 horas com 2 pessoas. Né? Hoje é muito mais fácil. Hoje a gente tem ferramental diferente, né? A gente tem materiais diferentes, tá certo? Então, isso facilitou bastante. Isso é uma outra coisa que, quando a gente conversa com o pessoal de manutenção, que está há mais tempo aí trabalhando, eles sabem que algumas coisas mudaram para melhor, né? Eles têm essa noção de que mudou muita coisa para melhor. O problema também é quando você tem uma coisa que muda 100%, né? Então, é o que o pessoal chama de tecnologia disruptiva. Amanhã ou depois não quero mais motor a combustão aqui. E aí, o que eu faço com tudo aquilo que eu investi, né? Tudo aquilo que eu treinei, eu ensinei e tal? Vai acabar? Pode ser que vai acabar. Hoje a gente tem... Ou é transferido para outros mercados. No terminal de container, hoje a gente tem praticamente um veículo, né, que usa motor a combustão. Até os Richtstecker, que são máquinas pesadíssimas, já estão saindo com motor elétrico. A gente está vendo aí os RTGs, os STS sempre foram. Então, a gente está vendo, né, esses motores a combustão diminuírem. Mas tem algumas máquinas que ainda não. Então, mas isso vai acabar mudando. Porque se você chegar e falar, é melhor de trabalhar, me dá o mesmo resultado e vai custar menos e vai ter uma manutenção mais simples, que a gente quando fala do carro elétrico, uma das coisas que a gente não leva em consideração é quando eu tiro o motor a combustão e ponho um motor elétrico, o motor a combustão tem 750 peças, o motor comum de carro. O motor elétrico tem 20, 30. Então, você tirou peso. Acabou completamente e você muda a manutenção completamente. Né? Então, você fala, outro dia eu estava comentando com o rapaz do Uber, e o híbrido? Ele falou, não, o híbrido ainda tem a gasolina, ainda tem o motor a combustão, eu não quero mais, eu quero só esse aqui, que não dá, eu não paro na oficina. Ele falou, faz 6 meses que eu não sei que entrar numa oficina. Né? Não preciso trocar óleo, não preciso fazer nada. Né? Então, muda muita coisa. Né? Só que
Isso é uma outra coisa. Eu acho que não tem adaptação ainda dessas coisas aqui. Eu acho que daria um outro programa aqui com o senhor. E foi muito gostoso a conversa, a gente passou a hora muito rápido. Passou uma hora? Já passou uma hora. Eu quero agradecer imensamente, a gente chegou no nosso final aqui do programa. Terei o maior prazer de trazer o senhor aqui novamente, porque o senhor é uma enciclopédia ambulante, o seu Wikipédia da FATEC. Tá? Muitíssimo obrigado, mestre Álvaro. Obrigado a você mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer falar para o pessoal portuário. Obrigado mesmo por ter dividido aqui o seu conhecimento, que é vasto. E eu vou finalizar aqui o programa com o senhor, mas com muita dor no coração que eu queria ficar aqui. Obrigado. Pessoal, a gente caminha aqui para o nosso final. E para quem quiser acompanhar a nossa página no Papo de Porto 013, é @Papo de Porto 013. E a nossa página no Instagram também é @Papo de Porto 013. Não esqueçam, ative o sininho para ter o lembrete dos melhores programas de portos com os grandes profissionais que dividem esta bancada no podcast Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.